Outro mito, ou não, né? Por isso que eu estou aproveitando a sua experiência e conhecimento para tirar ou para confirmar. Um guarda-sol na praia, ele pode atrair raio? Legal a pergunta. Assim, nesse livrinho, num determinado momento, ali a criança sai da barraca assim e começa a abrir um guarda-chuva para se proteger da chuva, né? Aí o outro fala assim, não, não, cuidado, né? O raio gosta de pontas, né? Então, na hora que você tem um guarda-sol, você tem um guarda-chuva, você aumenta a sua altura e você tem uma pontinha direcionada para a nuvem ali. Então, é um ponto que pode ou acontecer a descarga direta ou aquele líder ascendente que eu te falei, né? E aí é perigoso. Então, assim, o quiosque e o guarda-sol não é legal você ficar ali se o raio estiver muito próximo. Começou a escurecer, começou a cair raio, vai para um lugar seguro e se proteja, tá? Acontece muita coisa na praia, assim. E a água? Se eu estou numa piscina ou se eu estou dentro do mar, ela pode ser um polo de atração de raios? Não um polo de atração, mas se o raio atingir a água, seja da piscina, seja... A água ela é condutora de energia, então você pode ter alguma consequência disso, né? Principalmente a água do mar, que é salgada, tudo, não é bom. Melhor sair. Melhor sair. Perfeito. Você falou também sobre as crianças serem orientadas. Hoje já existe isso? Esse livro que você está lançando é alguma coisa nova? Olha, tem alguma coisa sim, né? Mas assim, eu tive essa ideia principalmente porque a gente está tentando montar uma associação chamada APAR. É a Associação dos Profissionais de Prevenção, de Proteção e Alerta contra os Raios. E acho que a educação é o melhor caminho, né? Então a ideia desse livro não é ser vendido, a ideia desse livrinho é ser distribuído em escolas, principalmente escolas públicas, para tentar educar. Porque assim, se você conseguir salvar uma criança, já valeu a pena. Só para você ter uma ideia, em 2011, numa escola em Roniânia, na Uganda, um único raio matou 18 crianças e deixou 38 feridas. Nossa. Foi o maior evento em que envolveu morte de crianças, né? Teve um outro raio que caiu, matou mais do que 18 pessoas, mas eram adultos e tal. Então esse é o segundo maior evento que matou, e dessa vez criança. E aí, logo em seguida, teve um congresso ali na África mesmo, e os cientistas, chocados com essa informação, eles criaram o Dia Internacional de Segurança contra os Raios. Em inglês é ILSD. E esse dia é o 28 de junho, onde aconteceu isso, em 2011. Então, todo dia 28 de junho, eu sou o responsável por esse evento aqui no Brasil. Todo dia 28 de junho, a gente faz um evento com as maiores atores nessa área, né? O pessoal da norma, os cientistas e tal. A gente se reúne num evento lá na USP e a gente fala sobre a proteção, né? Tenta divulgar todos os métodos de proteção, e isso no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos há uma semana, no Nepal, que eu estive lá há pouco tempo, também eles fazem, na África, no Japão. Um outro tema importante que você está cuidando muito diretamente é sobre a proteção a tanques de refinarias. Me explica um pouquinho a respeito, por favor. Então, no Brasil a gente tem o etanol, que é bastante difundido, né? A gente tem, a gasolina, o diesel e tudo, né? Esses tanques, eles são, em geral, feitos de aço carbono. Ele tem uma certa espessura de chapa, e eles estão expostos, né? Eles ficam ali, aquelas refinarias enormes, com vários tanques com milhões de litros de gasolina cada um deles, ou de diesel, de qualquer coisa, né? E dá uma olhada na internet, você vai ver que é muito frequente
explosão de tanque devido a raios. Então você pega... Porque o dono da refinaria, do que faz etanol, por exemplo, o métier dele é fazer o álcool, né? Não é fazer um tanque. O tanque é uma bacia onde ele vai pôr o produto dele. Perfeito. E isso aí fica ao tempo, vai corroendo e tal, mesmo que ele esteja totalmente de acordo com a norma, e muitas vezes não está, na hora que o raio atinge, ele pode explodir, e explode. Todo ano tem casos disso. Puxa vida. Né? Ele explode e fica uma semana pegando fogo. Né? E assim, e isso pode ocorrer por diversas formas. Pode ocorrer por uma descarga direta mesmo e perfura. Se aquilo não está bem feito, vai perfurar e aí vai explodir mesmo. Ou então, na hora que ela atinge, mesmo que não perfure, ela vai ter uma temperatura alta na parte interna, e essa temperatura pode dar início a alguma ignição, ou então vai acontecer um centelhamento em alguma parte desse tanque. Por exemplo, eu tenho um sensor lá dentro, um sensor de volume, um sensor de temperatura, alguma coisa, e aí um raio atinge o fiozinho que está indo lá dentro e faz uma descarguinha ali dentro, então é uma centelha que dá início. Ou então eu tenho alguma parte não totalmente contínua nesse tanque, e a passagem da corrente do raio por ali pode dar um centelhamento por densidade de corrente, e aí criar essa centelhazinha e pegar fogo, dar uma centelha e explodir. Hoje o pessoal tem usado o que a gente chama de domo geodésico de alumínio. É uma chapinha relativamente fina, em forma de domo geodésico, que cobre esses tanques. Uns tanques meio arredondados, assim, acho que é fácil de ver. Né? E, assim, se a descarga atingir, descarga direta é muito perigoso. A chapinha de alumínio, ela perfura. A gente fez um teste há pouco tempo, dá um buraco desse tamanho, assim, para certos valores de raio. Bom, então, o ideal é você fazer uma proteção, que a gente chama do SPDA. Você pode pôr alguns mastros em alguns pontos para que o raio não atinja o tanque, e sim a pontinha desses mastros. Conduzir a corrente é bem comum. Ou então você põe lá alguns cabos bem conforme a norma, certinho, e aí o raio vai pegar esse cabo e não vai atingir. Aí a última pesquisa, a mais recente que a gente acabou fazendo, uma vez que esse raio atinge esse cabo, ou essa pontinha desse terminal aéreo que a gente chama, ela vai fundir o material. Então cai uma série de cutículas desse material fundido na chapa. E o que acontece dentro? Então o que a gente fez? A gente filmou em laboratório o fenômeno, a gente viu todo esse derretimento, a gente conseguiu ver essas cutículas incandescentes indo para todo lado, e a gente usou um termovisor na parte de baixo e viu que temperatura que chega. Né? Então, será que chega a uma temperatura que pode ser da ignição a ponto de destruir aquele... da ignição daquele combustível, que essa ignição ela também é em função do tipo de combustível. Então você tem diesel, gasolina, cada um tem uma temperatura, né, de ignição ali. Então é isso que a gente está estudando.